Pronto, pessoal, estou de volta e agora aqui o assunto será sobre braçávolas, continuando aquela série de vídeos sobre o grupo das catileias, as lelíneas. Agora um outro gênero importante são as braçávolas, que embora vocês olhem assim para a planta e digam que não tem nada a ver com catileia, com lélia, com nada, elas sim se relacionam e formam híbridos com as lélias, com as catileias, com as encíclias e outras do mesmo grupo, muito bonitos, muito vistosos, muito valorizados, alguns bem premiados. E então aqui a gente vê as braçávolas e já vê logo algo muito interessante sobre elas, pessoal. Diferente das outras que eu vou detalhar mais, as braçávolas é um gênero que eu tenho poucas plantas e é um gênero ainda bastante intrigante para mim e garanto que para muita gente mesmo, até mesmo para os pesquisadores, porque é uma planta meio complicada de fazer a sua identificação precisa de espécie, pois as flores das braçávolas em si são muito parecidas, mudando muitas vezes apenas a forma vegetativa, com diferenças muito sutis de sua floração. E esse vídeo então não vou focar muito nessa parte das espécies, mas sim de um geral das braçávolas. Então vamos ao que interessa, vamos lá. Bom, então uma braçávola, pessoal, esse gênero braçávola é bem fácil da gente identificar, porque suas plantas têm essas folhas compridas, lembrando, folhas compridas e roliças, que a gente chama de folhas teretes. São folhas duras e, em geral, essas folhas nos indicam que são plantas que gostam de mais luminosidade. Não são todas as braçávolas, mas boa parte delas vegeta em ambientes com luminosidade bem intensa, sendo que algumas espécies, como a braçávola tuberculata da Pedra do Leme, no Rio de Janeiro, ela vegeta a sol pleno na rocha nua. E outros locais também tem braçávolas vegetando na rocha. Então, e ela fica bem arroxeada. Então, esse tipo de folha facilita esse tipo de vegetação. Mas muitas também vegetam em árvores e ambientes mais sombreados. Algumas possuem o hábito de crescimento mais em pé, mais ereto, enquanto outras são mais arqueadas ou têm um hábito mais decumbente, que a gente chama o mais arqueado, como vocês podem ver aqui. E isso muitas vezes ajuda a diferenciar a espécie da braçávola. Algumas possuem poucas flores por haste e outras possuem muitas flores por hastes. As flores das braçávolas em si são muito parecidas em todas as espécies. Algumas têm diferenças mais gritantes, como a braçávola nodosa. Eu tenho uma aqui, mas é uma planta que está em recuperação, está desidratada ainda, então não dá nem para mostrar, que ela não está mostrando suas características plenas, mas ela tem a folha um pouco mais aberta, geralmente, e é uma braçávola muito linda, é uma braçávola mexicana lindíssima. Você tem braçávolas que vão desde do Brasil, aqui na América do Sul, até o México. Então você tem espécies belíssimas de braçávolas, como a nodosa, uma braçávola das mais bonitas e mais usada na hibridação, porque ela tem algumas características que passam para as outras plantas, ou melhor, ela recebe. As braçávolas são plantas, pessoal, que as suas flores são em geral brancas e verdes, podendo variar meio para o amarelado e ter um leve tom na parte traseira da flor de rosado, mas em geral são brancas e esverdeadas. E elas têm a forma estrelada, com as pétalas e sépalas bem finas, como vocês verão nas fotos, nas imagens, e o labelo destacado. E isso é uma característica importantíssima, porque ela é bem dominante, essa forma da flor, na sua hibridação. Então os híbridos em geral pegam essa forma da flor da braçávola, com a vantagem que ela recebe a cor, ela aceita muito bem a cor e padrão de colorido de outras espécies catileias e lélias. Então
os híbridos em geral possuem a forma da braçávula, perdão, e o colorido das outras plantas. Então você tem plantas de flores mais avermelhadas, de flores amareladas, pintalgadas, listradas e outros padrões de colorido. São muito bonitos. Então eu estou colocando, enquanto falo, algumas imagens de híbridos. Lembrando, pessoal, que toda foto que não for de minha autoria, for pego na internet, no Google ou de alguém, eu sempre vou pedir ou a autorização, ou se eu não conseguir achar a pessoa, eu vou citar a fonte, seja citando que eu peguei do Google Imagens ou de fato do site ou da pessoa que eu peguei, sempre dando crédito, ok? E continuando aqui, então esses são assim o basicão das braçávulas. Uma planta que é de muito fácil cultivo, flores bonitas, algumas com florações bem abundantes, como a perrine, a braçávula nodosa mesmo. Algumas são muito lindas, como a própria nodosa, e a cuculata, e a martiana, que é uma braçávula da Amazônia, muito bonita mesmo. Outras belíssimas, mas como eu falei, a identificação de muitas espécies, principalmente as brasileiras, é dificultada e a gente não tem muito material sobre elas. Então, esse é um vídeo bem básico só para apresentar para vocês essa planta. Agora eu vou aqui numa outra braçávula que eu tenho, só para mostrar para vocês, ó, como ela já é diferente, ó. As folhas são menores e ela já começa a pular mais para fora do toquinho, enquanto a outra é mais comportada. Essa também floresce com poucas flores, geralmente 2, 3 por haste, enquanto a outra já dá umas 4, 5, certo? Além de tudo, eu tenho uma nodosa, que eu falei que é uma braçávula que está em recuperação, não está bonita. Eu mudei, ela estava meio feia, eu tive que mudar, ela sentiu bastante, eu estou recuperando ela. E tem uma outra revoluta também que quase perdi, que está recuperando. E em relação ao perfume, as braçávulas em geral, muitas são muito perfumadas, mas elas só exalam o perfume delas à noite, ou seja, elas são flores noturnas, até pela ausência de colorido delas. Isso é um indicativo forte de uma planta que seu polinizador é noturno, então ela não precisa de cor. Ela precisa de cheiro forte para atrair o seu polinizador. E ela geralmente são de cores simples, sem graças até, em relação ao colorido. Mas são plantas muito belas. Então vale a pena ter na coleção. Outro ponto importante, pessoal, é o cultivo. As braçávulas em geral são de muito fácil cultivo. Em geral, como vocês podem ver aqui, ó, elas estão cultivadas em toquinhos. Vocês podem ver, ó, elas estão cultivadas no toquinho, que tem uma outra braçávula fininha. Elas são cultivadas em toquinhos e também podem ser cultivadas em cachepôs ou vasos, mas elas não gostam de substrato que fique muito molhado, Elas preferem ser ficadas mais sequinhas, elas preferem um local mais sequinho, mas claro, o ambiente precisa de boa umidade, uma ventilação moderada, mas elas não gostam de ficar com a raiz molhada num substrato encharcado, sem ventilação. Por isso que geralmente o pessoal prefere cultivar ela em placas de madeira, ou até mesmo quando o xaxim era permitido, se cultivava muito na placa de xaxim, elas ficavam lindas, ou nos cachepôs também, que elas ficam muito bonitas. E é isso. É uma planta maravilhosa, gente. Eu recomendo vocês terem na coleção. E sobre braçávula, o que eu tinha para falar era basicamente isso mesmo. Só para apresentar para vocês esse gênero. Agora eu vou terminar o vídeo aqui mostrando uma planta híbrida de braçávula muito bonita. Essa aqui é um híbrido de braçávula chamado LC Morning Glory. Reparem que a folha é bem fina também, puxa da braçávula. E essa planta aqui não está florida, mas eu vou botar a imagem dela enquanto eu falo. Ela é um híbrido primário de braçávula nodosa
com Lélia purpurata. Aí pensem na beleza desse híbrido. Ela é muito bonita, de fácil cultivo e gosta de muita luz. Quase perdi essa planta, também por descuido, mas agora ela está recuperando firme e forte. Já. Aqui, um outro híbrido de braçávula, muito bonito também ó, bem tradicional. Essa mesmo que eu estou pegando a mão aqui, é a BL Maicai Luiz. BL não, BC Maicai Luiz, Brassocatileia Maicai Luiz. Uma planta espetacular também, que floresce muito, entossera muito, muito fácil de cultivar também. É um outro híbrido de braçávula nodosa, como eu falei. Aqui tem mais um, que está meio fraco, recuperando também. Esse aqui é muito bonito também. Se não me engano, é a BLC Felipe Rage, também outro híbrido de braçávula também, muito bonito. Felipe Rage. Ela é muito bonita e vocês notem que todos esses híbridos as folhas são estreitas. É uma característica clássica dos híbridos de braçávula. E tem mais aqui. Realmente eu gosto muito dos híbridos dessa planta. Ok? E sobre braçávula era isso que eu tinha para falar. Agora eu vou só encerrar com a apresentação rápida de outros gêneros relacionados a esse grupo das catileias. Vamos lá então?